Você já imaginou receber um convite de casamento, mas não de um casal qualquer, e sim do homem que um dia prometeu te amar para sempre e da amiga que jurou nunca te trair? Isabel Andrade recebeu esse golpe devastador, mas em vez de sucumbir, decidiu aparecer na cerimônia como uma rainha. E ao seu lado não estaria um rosto familiar, mas Rafael Monteiro, um homem misterioso, poderoso, carregando um universo de segredos ainda não revelados. O que começou como um simples plano para preservar sua dignidade acabou empurrando Isabel para dentro de um redemoinho de poder, amor e destino. Aquela noite de festa não seria apenas o fim de um passado doloroso, mas o início de uma história incendiária, onde cada passo, cada olhar poderia mudar toda a sua vida. O céu de Lisboa, naquela manhã, estava coberto por uma luz pálida, como se o sol também hesitasse em brilhar em um dia aparentemente comum, mas que se tornaria decisivo para Isabel Andrade. Seu pequeno apartamento ficava em uma rua íngreme de pedras verdes, silenciosa a ponto de se ouvir o bater de asas de um pássaro lá fora. Isabel permanecia sentada na sala, entre quatro paredes brancas e simples, a mente pesada de pensamentos soltos. Sua vida, ultimamente, era uma rotina sem cor: trabalho, retorno para casa, uma refeição rápida e depois silêncio. Nada mudava até que a campainha soou, aguda, como uma lâmina rasgando a quietude. Isabel estremeceu, olhou ao redor, as mãos ainda marcadas pelo cheiro do café da manhã tremendo levemente. O toque insistiu, longo, como um aviso impossível de ignorar. Ela se levantou, abriu a porta e se deparou com um carteiro de uniforme azul marinho. O rosto dele era impassível, enquanto entregava um envelope espesso, selado com cera vermelha e estampado com um brasão dourado. Isabel acenou discretamente, fechou a porta atrás de si com um estalo seco. O silêncio voltou, mas o ar estava diferente, mais denso, sufocante. Ela olhou para o envelope. Havia algo de imponente e ameaçador naqueles detalhes. Um pressentimento lhe apertou o peito. Os dedos tocaram a cera fria e dura, símbolo de uma verdade incontornável. Inspirando fundo, Isabel rompeu o lacre. O som foi pequeno, mas dentro dela ecoou como uma explosão. Um cartão espesso deslizou para fora, suas letras douradas reluzindo sob a luz do abajur. Isabel leu e seu coração parou. Miguel Duarte e Clara Reis têm a honra de convidar. Bastava isso. Os nomes eram punhais. Miguel, o homem que fora seu grande amor. Clara, a amiga que lhe prometera lealdade eterna. Agora, juntos, estampavam com orgulho um convite, não mais escondendo segredos, mas convidando o mundo inteiro a testemunhar sua união. A garganta de Isabel se fechou. Ela pousou o convite sobre a mesa de madeira e cobriu o rosto com as mãos. As lembranças a invadiram como uma enchente. Miguel sussurrando que a amaria para sempre, Clara jurando que sua amizade era indestrutível. E agora tudo estava em cacos, como vidro quebrado sob os pés. Não era só a traição de um amor, mas também a de uma amizade, uma punhalada dupla, cruel e profunda. Ela chorou por muito tempo. As lágrimas escorriam e manchavam o dourado do convite, borrando como se zombassem dela. Mas, em meio à dor, uma chama surgiu, não de consolo, mas de orgulho ferido. Isabel imaginou sua presença no casamento não como vítima, mas como uma mulher altiva, capaz de fazer todos se virarem para olhá-la. Secou o rosto com o dorso da mão. No espelho, sua imagem ainda mostrava o cansaço, mas os olhos brilhavam com uma determinação inédita. Isabel sabia, se fosse sozinha, seria alvo de cochichos e olhares de pena, mas ao lado de um homem impressionante, tudo mudaria. A ideia germinou e ganhou força. Recordou-se de ter ouvido falar sobre serviços de acompanhantes de luxo. À primeira vista, aquilo parecia ousado demais. Mas agora, sua vaidade clamava por uma saída, e essa parecia ser a única. Foi até a escrivaninha perto da janela. O sol do fim da tarde entrava em tons dourados, iluminando papéis brancos sobre a mesa. Isabel ligou o computador. Os dedos pairavam pesados sobre o teclado, cada clique carregando um peso decisivo. O site se abriu, discreto e elegante. Companhia para momentos especiais, discrição garantida. Ela passou por diversos perfis até que parou em um: Rafael Monteiro.
Poucas palavras o descreviam. Elegância natural, presença marcante, confiança absoluta. A foto mostrava um homem de sorriso contido e olhos profundos, difíceis de decifrar. O coração de Isabel acelerou. Hesitou, mas clicou. Um formulário surgiu, pedindo confirmação. As mãos trêmulas digitavam seu nome, selecionando a data justamente o dia do casamento. Com um último fôlego, enviou. Em segundos, a mensagem apareceu. Confirmação concluída. O seu acompanhante, Rafael Monteiro. Isabel caiu na cadeira, aliviada e, ao mesmo tempo, tomada por um arrepio. Não havia mais volta. A noite caiu sobre Lisboa, trazendo o frio do Tejo. Dentro do apartamento, a lâmpada amarelada espalhava um brilho suave, envolvendo Isabel em um silêncio pesado. O convite ainda repousava sobre a mesa, como uma ferida aberta. Ela se deixou levar pelas memórias. A primeira vez que viu Miguel na universidade, o charme fácil, o sorriso caloroso. Ele dizia sempre: "Um dia, Isabel, vou te mostrar o mundo." Clara, por sua vez, chegou depois, mas tornou-se confidente inseparável, cúmplice de sonhos e segredos. Elas juraram nunca se trair. Agora, tudo soava como uma piada cruel. Novas lágrimas ameaçaram cair, mas Isabel as conteve. "Não", murmurou, "eles não vão me ver fraca." Foi até o quarto, onde o espelho refletia uma mulher de olhos vermelhos e ombros trêmulos. Ela respirou fundo, arrumou o cabelo, endireitou a postura, um gesto após o outro, como se reconstruísse a si mesma. Do fundo de uma gaveta, retirou uma caixinha de veludo azul. Dentro, brincos de pérola, herança da mãe. Ela lembrava as palavras dela: "Filha, quando sentir que o mundo virou as costas, lembre-se de que tem raízes. Essas pérolas te recordarão que você nunca está sozinha." Isabel segurou as joias, sentindo o peso de um laço eterno. A mãe já se fora, mas sua voz ainda guiava. Desta vez, Isabel teria de ser sua própria fortaleza. O celular vibrou. Uma mensagem: "Senhora Andrade, a reserva foi confirmada. O seu acompanhante será Rafael Monteiro. Ele entrará em contato em breve." Isabel leu o nome várias vezes. Rafael Monteiro. O som era firme, quase aristocrático. Tentou imaginar-lo, mas a incerteza só aumentava sua ansiedade. Poderia confiar em um estranho, quando os mais próximos a tinham traído. Um vento atravessou a fresta da janela. Isabel puxou o casaco, estremecendo não do frio, mas da mistura de medo e esperança. Aquilo não era só uma encenação para salvar sua imagem. Era uma aposta pela sua dignidade, um grito ao mundo de que não se renderia. Pegou o convite outra vez. As letras douradas reluziam desafiadoras. "Miguel, Clara", murmurou, "vocês pensam que venceram, mas esperem." Colocou o convite na gaveta e a fechou com firmeza, como se enterrasse um inimigo. No escuro do quarto, seus olhos brilhavam como brasas. Não sabia ainda quem era de fato Rafael Monteiro, nem o que a aguardava naquela noite. Mas uma certeza pulsava: Isabel Andrade não seria a mulher abandonada. Seria a mulher que todos jamais esqueceriam. Do lado de fora, Lisboa se iluminava. A música do fado ecoava pelas ruas, carregada de melancolia. Mas, dentro do pequeno apartamento, uma nova história começava. Uma história que mudaria para sempre a vida de Isabel Andrade. Na manhã seguinte, Lisboa despertou com o soar dos sinos da igreja, ecoando pela Praça do Rócio, misturado ao ranger ritmado dos bondes amarelos, subindo lentamente as ladeiras de Alfama. Enquanto a cidade retomava seu compasso cotidiano, Isabel Andrade permanecia sentada diante da pequena mesa da cozinha, uma xícara de café frio esquecida à sua frente, a mente emaranhada como um novelo de fios partidos. A noite anterior quase não lhe trouxera descanso. Pensamentos giravam sem parar em torno de dois nomes, Miguel e Clara, e da imagem reluzente do convite de casamento, ferida sempre aberta, latejante. Ela sabia que não poderia permitir que a dor a paralisasse. Se quisesse sobreviver àquele casamento, precisaria de um plano. Mas quanto mais pensava, mais percebia que caminhava sobre a lâmina de uma faca, um passo em falso, e seria alvo de cochichos cruéis da sociedade. Contudo,
Não fazer nada seria ainda pior, significava aceitar o papel de vítima diante de todos. Pegou o celular e releu a mensagem de confirmação sobre Rafael Monteiro. Esse nome era agora, ao mesmo tempo, um fio de esperança e um mistério que acelerava seus batimentos. Abriu o Google, digitou Rafael Monteiro Lisboa. Centenas de resultados surgiram: engenheiros, professores, até um jogador de basquete amador. Nenhum correspondia ao perfil discreto que conhecera no site. A falta de informações era tão absoluta que parecia que o homem estava oculto atrás de uma cortina. Isabel se perguntou: teria caído em uma armadilha? O serviço seria realmente seguro? E se Rafael fosse apenas um impostor? A ideia a fez estremecer, mas logo outra voz ecoou dentro dela. Aqueles que prometeram protegê-la a traíram. Por que temer um estranho? Talvez um estranho seja mais digno de confiança. Ofsu suspirou, abriu o armário e encarou vestidos antigos dos tempos de Miguel, peças que ele adorava. Tocou o tecido de seda, mas afastou a mão como se tivesse se queimado. Nada daquilo a acompanharia. Se fosse aparecer ao lado de Rafael no Palácio de Estrela, precisava de uma nova imagem, uma Isabel renovada. A decisão a impulsionou para fora de casa. A Rua Augusta fervilhava de gente, com vitrines cintilando de luxo. Isabel caminhou entre os reflexos do sol sobre o cetim, o tule e o veludo, todos a lhe sussurrarem que não era brincadeira, era guerra. Em uma boutique, experimentou um vestido verde esmeralda de corte ousado e elegante. No espelho, viu uma mulher quase irreconhecível, segura, afiada, radiante. A vendedora sorriu. Senhora, com este vestido, ninguém vai olhar para outra pessoa. Isabel respondeu com um leve sorriso. Por dentro, aquele gesto carregava decisão. Saiu da loja com a sacola nas mãos, sentindo-se um passo mais próxima do seu propósito. Mas ainda faltava a peça-chave: Rafael Monteiro. O homem que nunca vira, mas no qual já havia apostado sua honra. Naquela noite, sentada diante da janela, abriu novamente o site do serviço. Havia uma mensagem na caixa privada. Boa noite, Isabel. Eu sou Rafael Monteiro. Antes do evento, gostaria de te conhecer num lugar tranquilo. Amanhã, às 20 horas, no restaurante Solar dos Presuntos. Estarei à sua espera. UI. O coração de Isabel se contraiu. Poucas palavras, polidas, firmes. Não era um convite, mas uma afirmação. Ele a esperaria. A mão dela repousou sobre o peito, sentindo a pulsação acelerada. Jamais havia feito algo tão ousado. Mas bastava lembrar a assinatura dourada no convite de Miguel e Clara para compreender. Não havia retorno. Iria. Conheceria Rafael Monteiro. E a partir dali, o destino seria reescrito. No dia seguinte, Lisboa brilhava sob um céu límpido. As ruas estreitas, cobertas de calcário branco, refletiam o sol. Sons de fado escapavam de um bar escondido, ora nostálgicos, ora vibrantes. Para Isabel, no entanto, tudo estava enevoado. Nada lhe importava além do encontro marcado para as 20 horas. Tentou se distrair com trabalho, relatórios, e-mails, reuniões. Mas a cada poucos minutos olhava o relógio, contando as horas como quem espera o resultado de um exame decisivo. À tarde, saiu mais cedo do escritório, carregando a sacola com o vestido. Em casa, transformou a preparação em ritual. Lavou os cabelos, modelou ondas suaves, aplicou cremes, experimentou maquiagens. Nenhuma combinação parecia certa, até escolher um equilíbrio perfeito: base aveludada, batom vermelho vinho, sombra em tom cobre. Não era sedução, era armadura. Vestiu o verde esmeralda. O tecido deslizou pelos ombros, moldando-lhe a silhueta. No espelho, Isabel contemplou não a mulher que chorava por Miguel, mas uma versão erguida, madura, altiva. Murmurou para si mesma: agora sim, esta sou eu. Por volta das 7, colocou o casaco, pegou a pequena bolsa e saiu. O vento carregava o cheiro de mariscos grelhados das tascas vizinhas. Isabel entrou em um táxi, o estômago revirando a cada curva pelas colinas da cidade. O solar dos presuntos surgiu iluminado em dourado, com cortinas brancas balançando a porta. Um templo da tradição lisboeta, frequentado pela elite. Ao descer do carro, Isabel ergueu os olhos para a placa, respirou fundo e atravessou a entrada.
O aroma de bacalhau assado e vinho do Douro dominava o salão. Risos, talheres e acordes de guitarra preenchiam o ar. Isabel tremia, mas avançava. Um garçom a recebeu. Boa noite, senhora. Nome da reserva? Avós de Lavatsilu, Monteiro. Rafael Monteiro. O olhar do garçom se acendeu de respeito discreto. Sim, siga-me, por favor. Ele a conduziu entre mesas cheias até um canto mais reservado junto à janela. O coração de Isabel quase parou quando o viu. Postura ereta, ombros largos, terno cinza impecável. Ao erguer os olhos, um leve sorriso surgiu em seus lábios, e seu olhar profundo a capturou. Naquele instante, Isabel esqueceu de respirar. O homem diante dela não era uma foto, não era uma promessa vaga. Era real, de presença poderosa e tranquila. Rafael Monteiro levantou-se e caminhou até ela, cada gesto impregnado de naturalidade e domínio. Isabel só conseguiu pensar. Entrei de fato em um jogo perigoso, mas seus pés não hesitaram. Avançou. O coração a guiava. E naquela noite, o destino começou a ser escrito. Rafael Monteiro se levantou quando Isabel Andrade se aproximou. Ele era mais alto do que ela imaginava, com uma presença sólida como a de um carvalho antigo, mas seus gestos eram suaves, corteses, jamais invasivos. O sorriso discreto em seus lábios não era largo, mas emanava um magnetismo difícil de descrever. Isabel sentiu o coração disparar, tão forte que temeu que até o garçom ao lado pudesse ouvir. Isabel Andrade. A voz de Rafael era grave, aveludada, com um timbre que lembrava a madeira vibrando sob as cordas de uma guitarra de fado. Sim, respondeu Isabel, quase tropeçando no próprio nome pela ansiedade. Ele estendeu a mão, grande, quente, firme o bastante para transmitir segurança, mas sem brutalidade. Isabel sentiu uma centelha de proteção florescer dentro dela, sensação há muito esquecida. Prazer em conhecer, lá disse Rafael em português, puxando a cadeira para que ela se sentasse. O cavalheirismo a deixou desconcertada. O lugar escolhido era perfeito. Uma mesa junto à ampla janela, de onde se via a praça iluminada pelas luzes douradas refletidas nas pedras do calçamento. O interior estava tomado por um calor acolhedor. O tilintar de talheres, o som do vinho sendo servido, acordes de guitarra preenchendo o ambiente. Não era apenas um restaurante, parecia um palco preparado para o encontro de duas vidas. O garçom trouxe vinho do Douro. Rafael não consultou o menu, apenas assentiu, como quem já dominava aquele território. A confiança dele fez Isabel se sentir menor, temendo que sua própria presença não fosse suficiente. Mas então ele voltou o olhar para ela. Olhos castanhos, profundos, guardando histórias não contadas. Isabel teve a impressão de estar sendo desnudada por aquele olhar. Antes de começarmos, permita-me dizer uma coisa. Rafael ergueu a taça, a luz incidindo sobre o vinho rubi e destacando-lhe os traços fortes. Isabel, você não precisa de ninguém para se destacar. Desde o instante em que entrou, fez todos olharem para você. Isabel ficou sem palavras por um instante. Depois riu, mas o riso veio carregado de nervosismo. Espero que frases assim também funcionem no dia do casamento, disse em tom irônico, escondendo o impacto que sentira. Rafael inclinou a cabeça, um meio sorriso se formando, sincero. Está me testando? Sim. Isabel cruzou os braços. Não quero ser alvo de piadas diante de todos. Os olhos de Rafael brilharam, não com impaciência, mas com firmeza. Ele ergueu a taça, tocando suavemente a dela. Pode confiar. Eu nunca improviso de forma descuidada, especialmente em palcos importantes. Isabel se calou, intrigada. Palcos importantes. Era como se Rafael conhecesse de perto os salões da alta sociedade, como se não fosse um acompanhante qualquer, mas alguém habituado a ser o centro das atenções. O jantar seguiu em um compasso inesperado. Isabel aguardava elogios vazios, mas Rafael fez o oposto. Perguntou sobre seu trabalho, projetos, prazeres simples do dia a dia, e ouviu, sem m'interromper, sem me julgar. Isabel se surpreendeu ao perceber como era libertador ser escutada de verdade. De vez em quando, ele mergulhava em silêncios breves, os olhos distantes, como quem carregava segredos. Isabel notava, mas não ousava questionar. O mistério, em vez de afastá-la, a atraía ainda mais.
Quando serviram o bacalhau grelhado, ela reuniu coragem. Por que aceitou me acompanhar? Deve ter clientes mais interessantes. Rafael pousou os talheres, inclinou-se devagar. Porque fiquei curioso, respondeu com voz calma, firme. A maioria no seu lugar teria se escondido, mas você escolheu enfrentar, e isso me fez querer estar aqui. As palavras atingiram Isabel fundo demais para soarem protocolares. Uma mistura de calor e risco tomou conta de seu peito. Ao deixarem o restaurante, Rafael ajudou-a a vestir o casaco. O toque leve em seu braço atravessou o tecido, provocando-lhe um arrepio. Lisboa brilhava sob as luzes noturnas, e suas sombras se estendiam pelo calçamento. Rafael inclinou-se, a voz baixa como um voto. Isabel, no casamento, confie em mim. Eu cuidarei de tudo. Ela permaneceu imóvel por alguns segundos, tomada por uma emoção intensa. Pela primeira vez desde o convite maldito, não se sentia sozinha. De volta ao apartamento, Isabel fechou a porta e ficou parada no escuro. As luzes da rua riscavam linhas amarelas pelo piso. O coração ainda batia acelerado, preso à imagem de Rafael. O olhar profundo, o sorriso contido, a maneira como dera importância a cada palavra dela. Aquilo se gravara em sua memória. Mas junto à fascinação havia inquietude. Em alguns momentos, ele parecera se perder em pensamentos, um peso oculto transparecendo em seus olhos. Estaria escondendo algo. Isabel não sabia. Apenas percebia que quanto mais tentava afastar a dúvida, mais forte se tornava o enigma. Diante do espelho, viu um reflexo diferente, um rosto iluminado por uma alegria esquecida. Miguel a fizera rir, mas nunca a fizera sentir-se valorizada. Clara a ouvira, mas com segundas intenções. Rafael a ouvira como se cada palavra fosse preciosa. Isabel tocou nos brincos de pérola herdados da mãe. Murmurou: "Mãe, será que estou fazendo o certo?" O silêncio respondeu, quebrado apenas pelo vento que entrava pela fresta da janela. Mas dentro dela, outra voz surgiu. "Pela primeira vez em anos, você está escolhendo a si mesma." Na manhã seguinte, Isabel acordou cedo, preparou café, e o aroma não tinha mais o gosto amargo da tristeza. Ao ligar o computador, abriu por instinto o perfil de Rafael, a mesma foto discreta, o mesmo sorriso enigmático, sem revelar nada além do nome. O Cellular Vibro. Uma mensagem curta. "Foi um prazer conhecer você ontem. Lembre-se, confiança é tudo. R." Isabel releu várias vezes. 2 frases simples, e ainda assim seu coração vacilou. Confiança. Exatamente aquilo que Miguel e Clara haviam destruído nela. Poderia confiar em Rafael, um estranho que mal conhecia. Na hora do almoço, caminhou pela baixa. O cheiro doce de pastéis de nata recém-saídos do forno pairava no ar. Casais passavam de mãos dadas, e em vez de inveja, Isabel sentiu uma chama diferente, a necessidade de provar que não havia sido derrotada. Quanto mais pensava, mais percebia. O jantar da noite anterior não fora apenas um encontro com um acompanhante. Foi o primeiro passo de sua transformação. Rafael não era apenas um escudo para proteger, lá no casamento. Sua presença despertara nela uma força esquecida, aquela que Miguel abafara por tanto tempo. À noite, Isabel permaneceu junto à janela, observando as luzes do castelo de São Jorge se espalharem sobre a cidade. No móvel, o convite dormia na gaveta, e ao lado dela, o celular guardava a mensagem de Rafael. Fechou os olhos, respirou o vento salgado vindo do Tejo e sentiu dentro de si uma nova decisão. Não importava quem fosse Rafael, nem quais segredos escondia. Isabel Andrade havia escolhido. No casamento, não apareceria como a mulher traída, mas como aquela que caminha de cabeça erguida, acompanhada de um homem que faria todos os olhares se voltarem. E no íntimo sabia, o verdadeiro jogo estava apenas começando. O dia do casamento de Miguel Duarte e Clara Reis se aproximava a cada hora. Lisboa parecia respirar no compasso do evento luxuoso. Os jornais anunciavam o casamento do século. Os nomes da elite empresarial, política e artística circulavam como lista de honra, e o Palácio de Estrela fora adornado com centenas de milhares de flores brancas e fitas douradas. A cidade inteira aguardava uma noite resplandecente. Para Isabel Andrade, porém,
Não seria uma festa, seria um campo de batalha. Naquela manhã, Isabel sentou-se diante do espelho em seu pequeno apartamento. A luz suave atravessava a janela e se espalhava pelo rosto dela, ainda marcado por uma sombra de inquietação. Sobre a mesa, fileiras de cosméticos, frascos de perfume e joias organizadas como armas de guerra. Isabel encarou sua própria imagem por longos segundos, como quem fala com uma desconhecida. Murmurou: hoje não posso vacilar. Hoje serei aquela diante de quem eles recuam. Começou a transformação. A base fina cobriu as olheiras de noites insones. O batom vermelho vinho pintou os lábios com intensidade entre paixão e poder. Experimentou penteados, soltos, presos, até escolher o meio preso com mechas soltas, emoldurando o rosto altivo. Depois, o vestido. O verde esmeralda comprado dias antes deslizou para fora da caixa, cada dobra cintilando sob a luz. Isabel vestiu-o. O tecido frio moldava o corpo. O corte preciso acentuava-lhe as curvas. Deu uma volta diante do espelho e viu não mais a mulher traída, mas uma Isabel renovada. Da gaveta, retirou os brincos de pérola da mãe. Prendeu-os às orelhas. Simples, mas elegantes, eram lembrete de raízes, valor e dignidade inalienável. No pulso, borrifou perfume de jasmim com sândalo, fragrância envolvente, mas discreta. Quando tudo estava pronto, Isabel respirou fundo. No espelho, via agora uma guerreira. Olhar firme, sorriso contido, cada detalhe compondo uma armadura. Não era vaidade, era sobrevivência. O celular vibrou. Uma mensagem de Rafael Monteiro. Estou esperando embaixo. O carro já está pronto. O coração de Isabel acelerou. O momento chegara. Vestiu um chale leve, pegou a bolsa pequena, trancou a porta e desceu. Na rua, faróis iluminaram a esquina. Um sedã negro aguardava. Rafael desceu do carro. Vestia terno escuro, gravata preta, postura ereta. Quando a viu, o sorriso dele se abriu em sincera admiração. Se o objetivo era tirar meu fôlego, você já venceu, Isabel. Ela riu suavemente, o rosto corado. Não exagere, Rafael. Ainda temos uma noite inteira pela frente. Ele abriu a porta com galanteria. Isabel entrou, sentindo o aroma de couro novo misturado ao leve perfume masculino. Rafael assumiu o volante e o carro deslizou pelas ruas de paralelepípedo. O silêncio dominava o interior. Isabel fitava a cidade pela janela. Lisboa noturna brilhava com luzes, vielas ecoavam fado, mesas ao ar livre se enchiam de conversas animadas. Mas para ela, tudo era distante. Dentro, só restava o ritmo frenético do coração. Ao lado, Rafael mantinha a atenção na estrada, mas seus dedos tamborilavam discretamente no volante. Pequeno detalhe, mas revelador. Até ele carregava tensão. O carro cruzou a ponte 25 de abril, refletindo luzes sobre o Tejo. Isabel inalou fundo, sentindo que aquela travessia simbolizava o fim de um longo ciclo de dor. À frente, o Palácio de Estrela aguardava o choque entre passado e futuro. Na Avenida da Liberdade, árvores projetavam sombras elegantes sobre o asfalto iluminado. Isabel mantinha a bolsa apertada no colo. Apesar de toda a preparação, emoções se sobrepunham. Medo, orgulho, ansiedade, fúria. Cada farol parecia marcar a contagem regressiva para o confronto. Rafael quebrou o silêncio. Você parece calma, disse com voz grave. Mas sei que o coração bate 2 vezes mais rápido. Isabel sorriu de canto, sem tirar os olhos da janela. Não está errado. Não sei se estou pronta. Pronta ou não, respondeu ele. Com naturalidade você escolheu lutar. E é isso que importa. As palavras a fizeram refletir. Quantas vezes cedera a Miguel, sufocando sua própria voz para manter a relação? Hoje não. Hoje, escolhera resistir. O carro contornou a rotatória do Marquês de Pombal e avançou pelas ruas iluminadas, até que, enfim, surgiu diante deles. Palácio de Estrela, a fachada branca, imponente, sustentada por colunas coríntias, escadarias largas banhadas de luz. Carros de luxo se enfileiravam, convidados em trajes de gala desciam para o tapete vermelho. O ar vibrava com glamour e tensão, como se Lisboa inteira assistisse. Isabel conteve a respiração. Recordações lhe golpearam.
O sonho de dançar com Miguel sob aqueles lustres de cristal. As conversas com Clara sobre o casamento perfeito. Agora, tudo era faca cravada em seu peito. Isabel chamou Rafael suavemente, fitando-a. Lembre-se, você não é a vítima. Esta noite é a rainha. Ela soltou o ar, a mão relaxando sobre a bolsa. Voltou-se para ele e a serenidade em seus olhos transmitiu-lhe coragem. O carro parou. O manobrista abriu a porta. Rafael saiu primeiro, imponente, e estendeu a mão para Isabel. Ela hesitou um instante. Sentia-se à beira de um abismo, mas colocou a mão na dele. O aperto firme a ancorou. Desceu. Os flashes dispararam. Sussurros correram pelo tapete vermelho. O vestido esmeralda reluzia sob os refletores. O cabelo balançava suavemente e Isabel mantinha o queixo erguido. Naquele instante, não era a mulher abandonada, era a mulher que dominava a cena. Ao lado, Rafael Monteiro caminhava com ela, mãos unidas, passos firmes rumo às escadarias de mármore. Dois guerreiros entrando em arena onde o passado e o futuro colidiriam. E Isabel sabia, sua máscara estava completa. Sob a maquiagem, sob as luzes, havia um coração trêmulo, mas pronto para lutar. Naquela noite, lágrimas não seriam vistas, apenas orgulho. Os saltos de Isabel Andrade ecoavam ritmados nos degraus de mármore que levavam ao saguão do Palácio de Estrela. A mão firme de Rafael Monteiro segurava a dela, transmitindo-lhe uma corrente invisível de apoio e promessa. Você não está sozinha. Sob as luzes intensas, o vestido verde esmeralda cintilava como o mar em noite estrelada. Ao redor, os murmúrios se espalhavam como ondas. Convidados em vestidos luxuosos e smokings impecáveis viravam-se para olhar. Alguns a reconheceram, olhos arregalados em surpresa e curiosidade. E ela, a ex de Miguel, Isabel respirou fundo. Ombros retos, queixo erguido. Era o instante pelo qual se preparara. Não entrar como vítima, mas como rainha. Rafael, sóbrio e seguro ao lado dela, não ofuscava, sustentava sua presença, como coluna firme ao lado de uma coroa. Dentro do salão, o ar mudou. O teto altíssimo exibia lustres de cristal, espalhando faíscas de luz pelo piso de mármore. A orquestra tocava um vals suave, mas parecia diminuir o compasso, como se também prendesse o fôlego diante da nova cena. Isabel sentia cada olhar sobre si. Havia inveja, admiração e ainda restos de piedade. Mas não desviou. Olhou de volta, devolvendo confiança como espelho. E então, o momento que aguardava. Miguel Duarte, de pé junto à mesa de honra, taça em mãos, sorriso de anfitrião no rosto. Até vê-la, o sorriso se desfez. Seus olhos percorreram Isabel de alto a baixo. A mandíbula travou. O controle habitual se esfarelava e ela percebeu. Sua presença atingira o alvo. Ao lado dele, Clara Reis vestia branco reluzente. Segurava a taça com dedos trêmulos, forçando um sorriso. O olhar dela corria de Miguel a Isabel, inseguro, quase suplicante. Isabel respondeu apenas com frieza. Rafael apertou suavemente a mão dela. Não precisou falar. O gesto dizia: continue, você está brilhando. Sussurros cortavam o ar. Quem é aquele homem? Não sei, mas veja a presença dele. O orgulho inflou dentro de Isabel. Não viera esconder a dor, mas provar que não fora derrotada. E Rafael, com sua aura enigmática, multiplicava o impacto. Avançaram pelo salão com calma medida, cada passo uma declaração. Isabel sentou-se à mesa designada. O coração ainda acelerado, mas não pelo medo e sim pela vitória. Estava em um novo capítulo, não mais a abandonada, mas a mulher que calava um salão inteiro. À sua volta, os sons se tornaram abafados. Talheres, risos, brindes, tudo parecia dissolver sob o peso dos olhares. Isabel ajustou distraidamente a taça, como se controlasse o tremor interior. Mas sabia, não era fraqueza, era excitação. Rafael permanecia sereno, costas retas, gestos contidos. Cumprimentava discretamente quem o encarava, mas sempre voltava os olhos para Isabel. E essa atenção a fazia sentir-se o centro do universo. Ao longe, Miguel não escondia a atenção. Lábios cerrados, ombros duros.
O homem obcecado por controle agora lutava para se manter inteiro, vendo a atenção escapar dele. Clara murmurava algo, tentando contê-lo, mas o nervosismo dela era evidente. Isabel notou ainda outro detalhe. Hóspedes e até funcionários tratavam Rafael com deferência incomum. Cabeças se inclinavam, olhares reverentes se cruzavam. Um grupo de convidados passou e cumprimentou-o com respeito quase solene, antes de seguir adiante. Algo não se encaixava. Quem era realmente esse homem? Uma mulher alta, elegante em vermelho, aproximou-se. O olhar dela pousou em Rafael antes de se voltar para Isabel. Boa noite, senhor Monteiro. Que surpresa agradável vê-lo aqui. Rafael sorriu de forma cortês, mantendo certa distância. Boa noite. Ela hesitou, então dirigiu-se a Isabel. Você está deslumbrante esta noite. Obrigada, respondeu Isabel com um sorriso breve, altivo. Quando a mulher se afastou, Isabel lançou um olhar inquisitivo a Rafael. Ele apenas ergueu a taça, brindou suavemente com a dela, e seu sorriso guardava segredos não ditos. Naquele instante, Isabel compreendeu. Sua presença ali já não era apenas para ferir Miguel. Estava enredada em algo maior, um tabuleiro, onde as peças não eram só amor e traição, mas poder e reputação. A música mudou. Convidados seguiam para a mesa principal. Isabel ergueu-se com Rafael. Novamente, olhares acompanharam cada passo, mas agora ela não se sentia julgada. Sentia-se conduzindo o salão inteiro. E então Miguel se moveu. Largou a mesa de honra e caminhou em direção a eles, olhos fixos em Isabel. O burburinho cessou. Clara tentou detê-lo, em vão. Isabel respirou fundo. Rafael apertou-lhe a mão mais uma vez. O passado e o presente estavam prestes a colidir, diante de todos. O salão do Palácio de Estrela pareceu congelar quando Miguel Duarte deixou a mesa de honra. A música seguia, mas cada nota soava distante aos ouvidos de Isabel Andrade. Todos os olhares acompanhavam o noivo, impecável no traje, mas com o rosto tenso. Atrás dele, Clara Reis, em branco radiante, apressava-se em segui-lo, o sorriso artificial mal disfarçando o desconforto. Miguel parou diante da mesa de Isabel e Rafael. Forçou um sorriso fino, mas nos olhos ardia uma fúria contida. Isabel, que surpresa! Não esperava ver você aqui. Isabel sustentou um meio sorriso, mantendo a mão entrelaçada à de Rafael sob a mesa. Não deveria ser surpresa, Miguel. Afinal, recebi um convite. O silêncio caiu como peso. Convidados próximos inclinaram-se discretamente para ouvir. Miguel voltou-se para Rafael, avaliando-o de cima a baixo. Este? Rafael levantou-se com calma, sem pressa, sem ostentação. Estendeu a mão. Rafael Monteiro. Prazer. O aperto pareceu banal, mas Isabel sentiu a tensão no ar. Miguel apertou forte, tentando afirmar domínio. Rafael permaneceu firme, sereno, olhos fixos, sem vacilar. No fim, foi Miguel quem teve de soltar primeiro. Os lábios de Isabel se curvaram levemente. Nunca vira Miguel perder terreno tão rápido. Miguel recuperou-se com um sorriso ácido. Isabel sempre teve um gosto peculiar. Rafael arqueou a sobrancelha, o sorriso cortante como lâmina. Peculiar, sim, mas eu chamaria de visão. Poucos sabem reconhecer o valor quando ele está diante dos olhos. O ar ficou denso. Murmúrios atravessaram o salão. Miguel travou a mandíbula. Clara interveio, puxando-o de volta à mesa de honra. Mas antes de se afastar, ele lançou um último olhar sombrio a Isabel. Ela soltou o fôlego, percebendo que estivera presa durante todo o confronto. Rafael voltou a sentar-se, encheu sua taça e comentou baixo. Às vezes é preciso lembrar quem realmente tem o controle. Isabel o encarou. Havia algo naquela frase que a arrepiava. Não soava como encorajamento, soava como certeza. Foi então que percebeu o detalhe. Um garçom passou carregando uma bandeja de vinhos. Ao cruzar o olhar com Rafael, inclinou-se discretamente, quase em reverência. Não era mera cortesia profissional. Era respeito. Não era a primeira vez naquela noite. Convidados cumprimentando com deferência, funcionários evitando encará-lo diretamente, até o gerente do evento, homem de cabelos grisalhos e postura imponente, aproximou-se, murmurou algo em tom quase submisso. Rafael respondeu com poucas palavras,
e o homem retirou-se curvando-se novamente. Aquilo não era tratamento a um cliente qualquer. Rafael, Isabel murmurou, tentando soar casual. Sempre é recebido assim em festas? Ele virou-se para ela, olhos castanhos iluminados pelos lustres. O sorriso surgiu lento, indefinido. Digamos que conheço algumas pessoas nos lugares certos. Isabel não acreditou que fosse toda a verdade. Mas em vez de pressionar, calou-se. Parte dela temia a resposta. Outra parte se fascinava pelo mistério. O próximo instante apenas reforçou a estranheza. O garçom mais jovem trouxe uma nova garrafa. Ao ver Rafael, quase se sobressaltou. Inclinou-se rapidamente. Senhor Monteiro, deseja que eu abra a reserva especial da adega? Isabel ficou imóvel. O título soara carregado de reverência. E aquela reserva especial não era oferecida a qualquer convidado apenas aos de influência ou riqueza extraordinária. Rafael balançou a cabeça. Não é necessário. O rapaz inclinou-se ainda mais, recuando. Isabel mordeu levemente o lábio. O coração acelerou. Estava claro, todos ali conheciam Rafael mais do que ela. Ele não era apenas o acompanhante contratado para salvá-la da humilhação. Era alguém de peso real. Enquanto ela processava os sinais, Rafael se inclinou um pouco, voz grave e baixa, só para ela. Não se preocupe. Hoje, o palco é seu. A frase atingiu Isabel em cheio. Miguel a reduzir à sombra, Clara a tratara como confidente descartável. Rafael, em poucas palavras, a colocava no centro. Isabel girou a taça, ouvindo o eco distante da música no salão. Pela primeira vez desde o convite, sentiu que podia se permitir viver o momento. Mas a pergunta persistia, latejando. Quem é realmente Rafael Monteiro? E por que um homem assim escolhera estar ao lado dela justamente nesta noite? A música no salão do Palácio de Estrela mudou de tom. As cordas alongaram suas notas, cedendo espaço ao compasso conhecido de uma valsa. O ambiente vibrou, e casais começaram a se levantar das mesas, deslizando pelo piso de mármore da pista de dança. Isabel Andrade permaneceu imóvel, girando o pé da taça entre os dedos. O peito se apertava. Um temor latejava. Se Miguel conduzisse Clara à pista diante de todos, teria forças para resistir? Então, uma mão quente surgiu diante dela. Rafael Monteiro erguia-se, a silhueta alta projetando sombra sobre ela. Os olhos profundos traziam uma promessa silenciosa. Isabel, dança comigo. Ela ergueu o rosto, hesitou por um instante. Sentia dezenas de olhares aguardando sua decisão. Da mesa de honra, Miguel observava, mandíbula contraída. Isabel inspirou fundo e colocou sua mão na dele. Rafael apertou com firmeza, ajudando-a a se levantar. Atravessaram o salão. Murmúrios acompanharam. É ela com ele. Que presença! O coração de Isabel pulsava descompassado, mas uma energia inédita percorria-lhe o corpo. Rafael posicionou a mão em sua cintura, firme e respeitosa. Com a outra, segurou-lhe a mão. Isabel pousou à esquerda em seu ombro, e a música os guiou. No início, tropeçou levemente, medo de expor-se ao ridículo. Mas Rafael inclinou-se e murmurou, respira, eu guio. E foi assim. Cada passo tornou-se leve. Ele dançava como quem nascera em salões luxuosos, conduzindo Isabel sem esforço, fazendo-a parecer treinada há meses. O vestido esmeralda desenhava arcos brilhantes sobre o mármore. Os cabelos dela balançavam a cada giro. Isabel percebeu que a sala inteira parava para assisti-los. Mulheres cochichavam, homens assentiam. Do alto da mesa de honra, Miguel observava-os com o copo trêmulo. O vinho quase transbordava. Clara sorria, mas os olhos denunciavam inveja e insegurança. Isabel encontrou o olhar dela e, em vez de dor, sentiu libertação. Rafael aproximou os lábios do ouvido dela. Está nervosa? Sou um pouco, confessou Isabel. Ela sorriu guiando-a. Ótimo. Significa que está viva. Ela riu, riso verdadeiro, alto o bastante para alguns se voltarem, mas não se envergonhou. Era a primeira vez em anos que sua risada soava livre. E então Isabel percebeu. Não dançava para vingar-se de Miguel ou Clara. Dançava para si mesma. Era sua celebração, sua libertação. O compasso aumentava, elevando-a como ondas.
Girou nos braços de Rafael, o vestido desenhando curvas no ar. Palmas discretas começaram a acompanhar a melodia, até que num instante todo o salão se concentrou neles. No passado, Miguel a corrigia em cada baile, sufocando-a. Rafael era o oposto. Não impunha, apenas guiava. Ele a fazia sentir-se viva. Isabel ergueu os olhos e encontrou Miguel. Ele a fitava, o rosto crispado, a taça quase quebrando em sua mão. Não era apenas raiva, era impotência. O homem que a abandonara não suportava ver lá como centro das atenções. Clara tentava puxar sua atenção, a mão branca agarrando-lhe o braço. Mas Miguel permanecia fixo em Isabel, e ela, pela primeira vez, saboreava essa inversão. Veja ao redor, Isabel. Todos estão olhando para você, murmurou Rafael. Ela olhou. Era verdade. Conversas cessaram, pares diminuíram o ritmo, olhos convergiam para o centro. Uma descarga percorreu-lhe o corpo. Não era a mulher rejeitada, era a soberana da noite. A música atingiu o ápice. Rafael a girou em círculo completo, depois a puxou para junto de si. O tempo pareceu suspenso. O coração dela batia no compasso da orquestra, e nos olhos dele havia algo além da calma, uma chama discreta, perigosa e irresistível. Você não precisa atuar, sussurrou ele, o sorriso carregando mistério. Esta noite pode ser quem realmente é. As palavras a atingiram como revelação. Durante anos, vestira máscaras para agradar, para assegurar um amor indigno. Agora, no brilho do salão, descobria-se livre. O valsa terminou sob aplausos. Isabel ergueu o queixo, olhos faiscando. Rafael manteve-lhe a mão, e juntos se inclinaram em reverência. Ninguém via ali a ex-abandonada. Viam apenas uma mulher radiante e um homem envolto em aura de poder. De volta à mesa, Isabel notou Miguel. Rosto virado, punho cerrado a ponto de embranquecer os ossos. Clara, imóvel, olhar perdido. Isabel sorriu. Não precisava falar. Sua simples presença fora a vitória. Ao sentar-se, com Rafael puxando-lhe a cadeira e a mão dele roçando suavemente em suas costas, Isabel compreendeu. O jogo mudara. Já não se tratava apenas de vingança. Ela entrara numa partida maior. E Rafael era o homem que a conduziria para o próximo lance. Depois da valsa que sacudiu o salão, a atmosfera no Palácio de Estrela mudou por completo. As conversas já não giravam em torno dos noivos, mas de Isabel Andrade e do homem enigmático ao seu lado. Onde quer que passassem, sussurros o seguiam. Olhares de admiração ou inveja se voltavam. Sentada novamente à mesa, Isabel ainda sentia a respiração acelerada. Rafael Monteiro servia-lhe vinho com calma imperturbável, como se o burburinho ao redor fosse inexistente. Isabel o observava em silêncio, dividida entre curiosidade e receio. Havia nele mais do que deixava transparecer, e ela já não sabia se queria descobrir ou continuar no mistério. Um grupo de convidados aproximou-se. À frente vinha um homem de cabelos prateados, rosto afável, mas olhos aguçados. Ao ver Rafael, parou por um instante e depois abriu um sorriso respeitoso. Senhor Monteiro, que honra tê-lo aqui. Isabel arregalou os olhos. A reverência não era normal. Rafael levantou-se, cumprimentou-o com naturalidade. Boa noite. Estou apenas acompanhando uma convidada especial. A resposta modesta apenas aumentou o brilho nos olhos dos presentes. Outros se juntaram, disputando um aperto de mão, uma saudação. Isabel permaneceu calada, coração disparado. A constatação era clara. Rafael não era um desconhecido. Era reverenciado. Um sussurro atravessou o ar. Esse é Rafael Monteiro, herdeiro da família Monteiro. Donos de hotéis e vinícolas em todo o país, o mundo de Isabel desabou. A taça tremeu em sua mão, o vinho quase transbordou. Voltou-se para Rafael em busca de confirmação. Ele apenas sorriu levemente, como se nada tivesse mudado. O homem que ela julgava ser apenas um acompanhante de luxo era, na verdade, um dos nomes mais poderosos de Portugal. Por que estava ali? Por que ao lado dela? Rafael inclinou-se, murmurando baixo, a voz quente junto ao ouvido dela. Agora entende quando disse que podia confiar em mim? Isabel engoliu em seco. Queria confrontá-lo, exigir respostas. Mas os olhos dele firmes
seguros a silenciaram. Não havia arrogância nem deboche, apenas convicção. E no fundo, Isabel compreendeu. Aquela noite já não era sobre vingança, era sobre algo maior. Um jogo de poder, segredo e desejo. E Rafael era a peça mais imprevisível no tabuleiro. O nome, Monteiro, ecoava no salão, pesado como um título real. Isabel sentia cada olhar pousando sobre ela. Miguel Duarte não suportou. Levantou-se de súbito, a cadeira tombando atrás de si. O estrondo calou o salão. Avançou para a mesa de Isabel, rosto rubro de fúria. Isto é algum tipo de piada? Raphaël Tombin se levantou, com calma gélida. Não é piada alguma. O fato de você não saber quem divide este salão com você já diz muito. Risos abafados ecoaram. Olhares de desprezo voltaram-se a Miguel. Clara Reis correu até ele, tentando segurá-lo. Miguel, por favor. Ele a afastou com brusquidão. Olhos fixos em Isabel. Então é isso, Isabel. Trouxe ele aqui para me humilhar? O sangue subiu-lhe ao rosto. Isabel ergueu-se, olhos faiscando. Não, Miguel. Vim porque fui convidada. Estou aqui porque segui em frente. O silêncio foi absoluto. Convidados trocaram olhares de espanto. Alguns assentiram discretamente. Miguel abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Nesse instante, Rafael pousou a mão nas costas de Isabel. Um gesto sutil, porém imenso em significado. Chega, disse ele, a voz baixa e cortante. Miguel recuou, quase empurrado pela força invisível daquela autoridade. Clara agarrou-lhe o braço, arrastando-o de volta à mesa de honra. O murmúrio voltou, mais forte que antes. Ela o enfrentou. Monteiro está aqui. Ao lado dela, Isabel sentou-se novamente, o coração aos pulos. Rafael, imperturbável, serviu-lhe mais vinho, como se nada tivesse acontecido. Mas Isabel sabia. O véu caíra. A partir daquele momento, nada jamais voltaria a ser como antes. O salão do Palácio de Estrela voltou a ganhar movimento, mas para Isabel Andrade tudo parecia distante. O coração ainda ecoava a batalha recém-travada. Miguel exposto, Rafael Monteiro revelado, e ela própria ouvindo da própria boca palavras que jamais acreditara ser capaz de dizer. Preciso de ar, murmurou, apenas para Rafael ouvir. Ele não hesitou. Pousou a mão em suas costas e a conduziu por um corredor até abrir as portas que davam para a varanda de mármore. O som abafado da festa ficou para trás. Do lado de fora, a noite de Lisboa se estendia. Jardins iluminados, a lua refletida no lago, o perfume de jasmim misturado ao vento úmido vindo do Tejo. Isabel apoiou-se no parapeito frio, olhos fechados, respirando fundo. Rafael permaneceu ao lado, em silêncio, até dizer com voz baixa, você foi extraordinária lá dentro. Ela abriu os olhos e o encarou. Havia sinceridade nua nos olhos castanhos dele. Eu não sei de onde veio aquela coragem, veio de você. Eu só estava ao seu lado. As palavras a atingiram como bálsamo. Miguel sempre a diminuíra. Clara apenas a tolerara. Rafael, porém, enxergava nela força. O vento bagunçou-lhe os cabelos. Rafael, hesitante por um instante, afastou delicadamente uma mecha do rosto dela. Isabel estremeceu ao contato. Rafael, por que você aceitou vir comigo esta noite? Ele desviou o olhar para os jardins, refletindo, antes de responder, porque vi coragem em você. A maioria teria fugido. Você escolheu enfrentar. E eu quis estar perto disso. Isabel sentiu os olhos marejarem. Não era lisonja, era verdade. Eu ainda não consigo acreditar, disse. Voz trêmula, não acredita em quê? Que você está aqui, que escolheu estar comigo, e não em algum lugar onde todos esperam que esteja. Rafael sorriu de leve, avançando um passo, diminuindo a distância. Às vezes, os lugares mais inesperados nos mostram o que realmente importa. Isabel desviou o olhar para as luzes no jardim, tentando controlar a emoção. Então sentiu a mão dele tocar a sua sobre o parapeito firme, quente. Não afastou. Ao contrário, deixou-se envolver. Eu não quero fingir mais, Isabel, disse ele, voz grave. Ela voltou-se, coração suspenso. Fingir? O quê? Fingir que isto é apenas um acordo. Fingir que estou aqui só por conveniência. Ela abriu a boca,
mas nenhuma palavra saiu. No fundo sabia, tudo entre eles já ultrapassara o jogo inicial. O silêncio caiu pesado, apenas o vento nos galhos. Rafael inclinou-se, olhos presos nos dela. Posso? Isabel fechou os olhos, e quando os lábios dele tocaram os seus, todas as muralhas cederam. O beijo foi intenso e terno, libertador. Não havia passado, não havia plateia, apenas eles, e um destino escrito no instante. Ao se afastarem, Isabel ainda tremia. Rafael acariciou-lhe o rosto e murmurou: acho que aquele acordo perdeu o sentido. Ela riu entre lágrimas de alívio. Talvez nunca tenha tido. Na noite perfumada de Lisboa, Isabel compreendeu. Sua vida tomara outro rumo. E esse caminho levava diretamente a Rafael Monteiro, não mais um mistério, mas uma verdade impossível de negar. Meses haviam se passado desde a noite no Palácio de Estrela, a noite em que tudo mudara. Em Lisboa, ainda ecoavam histórias sobre a aparição de Isabel Andrade ao lado de Rafael Monteiro. Falava-se do olhar derrotado de Miguel Duarte, da tensão quebrada no sorriso de Clara Reis e da aura de vitória que Isabel irradiara na pista de dança. Mas para ela, os rumores já não tinham importância. Eram apenas ecos distantes de um capítulo encerrado. Naquela manhã, Isabel estava na varanda ampla da Quinta Monteiro, no coração do Vale do Douro. Diante dela, fileiras de vinhas verdejantes desciam pelas encostas, salpicadas de orvalho que cintilava sob o sol nascente. Ao longe, o rio Douro serpenteava como uma fita prateada, abraçando o vale. Respirou fundo. Ali não havia olhares inquisidores, nem sussurros venenosos. Apenas ar fresco, o cheiro úmido da terra após a chuva noturna e o canto dos pássaros. Era como renascer. Bom dia, minha inspiração. A voz de Rafael soou atrás dela, grave e terna. Ele se aproximou trazendo 2 xícaras de café. O vento brincava em seus cabelos, mas os olhos brilhavam serenos. Entregou-lhe uma xícara e a envolveu pela cintura, os dois olhando juntos para a paisagem. Ainda soa estranho pensar que tudo começou com um convite de casamento? Riu Isabel. Um convite cruel, murmurou Rafael, roçando os lábios nos cabelos dela, mas que nos trouxe até aqui. Isabel sorriu em silêncio. Recordou-se da dor lancinante ao abrir aquele convite e percebeu o quanto crescera desde então. Se tivesse se escondido, jamais teria chegado àquele lugar aos braços de um homem que era força e ternura ao mesmo tempo. O sol subia, dourando o horizonte. Isabel apoiou a cabeça no ombro de Rafael, sentindo o compasso do coração dele acompanhar o dela. O passado estava encerrado. Ali no Vale do Douro, um novo capítulo se abria escrito com coragem, liberdade e amor. Eles caminharam pela trilha de pedra entre as vinhas carregadas de frutos. O orvalho faiscava como pequenas gemas. O som dos passos misturava-se ao chilrear dos pássaros. Rafael parou, segurou-lhe as mãos e a olhou nos olhos. Isabel, eu sei que tudo começou de forma inesperada, mas preciso que saiba, não foi sorte. Eu escolhi estar ao seu lado e escolheria 1000 vezes de novo. As lágrimas turvaram a visão de Isabel. Apertou-lhe a mão com firmeza e eu escolheria me levantar 1000 vezes, porque se não tivesse feito isso, nunca teria te encontrado. Entre as vinhas, o vento trouxe o perfume da terra. Rafael beijou-lhe a testa e os dois riram, leves, como se o mundo tivesse finalmente encontrado o compasso certo. Ao longe, trabalhadores começavam o dia entre as fileiras de uvas. Alguns levantaram os olhos, sorriram discretamente, acenando em cumprimento. Isabel sentiu o coração aquecer. Não havia julgamento, apenas aceitação. Ela se lembrou da noite da valsa, dos olhares furiosos de Miguel, do sorriso tenso de Clara. Tudo parecia agora uma peça já encerrada. Não havia mais necessidade de revanche. O que restava era o presente nele. Ela finalmente se encontrara. Rafael ergueu suas mãos entre as dele, aproximando-as do peito. O passado não define você, Isabel, mas a forma como você se levantou. Isso sim. Isabel sorriu, lágrimas brilhando ao sol. Ele tinha razão. O convite que antes parecia condenação fora, na verdade, o estopim da sua libertação. E ali, no coração do Douro, Isabel Andrade e Rafael Monteiro se beijaram. Não mais escondidos, não mais como aliados de ocasião,
mas como dois seres que escolheram crescer juntos. O sol banhava-os com luz nova, selando não o fim, mas o começo. Isabel sabia. A partir daquele dia, sua vida entrava em um novo capítulo, um capítulo escrito com coragem, amor e verdade.